O Senado Federal analisará uma sugestão de plebiscito para a volta da monarquia em 2026. A pauta foi levantada no portal da E-Cidadania, com mais de 30 mil apoiadores. Mas ter um novo rei ou imperador resolveria os problemas do Brasil? Mas se você quer mudar para valer, vote com tudo em cima. Monarquia deste lado e parlamentarismo do lado de cá. E então, no dia 21, vamos dar a volta por cima. Os defensores de uma restauração monárquica a conclamam em sua face moderna, próxima dos modelos vigentes nos países desenvolvidos, e em alguma medida do que foi a monarquia no Brasil no século XIX. Isso é, a preservação dos três poderes e de um modelo parlamentarista, resguardando ao monarca um quarto poder, o poder moderador, que seria um poder reativo, que teria por função resguardar a Constituição e a moralidade pública, tendo poderes para afastar integrantes dos três poderes e dissolver o parlamento, visando compor novos governos mediante crises e impasses de forma mais flexível do que o presidencialismo. Fique atento que chegou o dia de coroar a democracia com modernidade, a melhor tradição. É sua vontade dizer sim ou não. Diferentemente de países que se formaram sobre o regime da pequena propriedade e temerosos de um poder absolutista por parte de um Estado centralizador, a experiência brasileira, desde seu período colonial, rumou em sentido oposto, vastas terras concentradas nas mãos de poucos, e mesmo em períodos modernos, a criação de riqueza também tendeu a concentrar-se em uma minoria. Tal concentração de poder econômico sempre resultou em um poder político, isso é, nosso Estado nunca foi uma máquina impessoal e dotado de uma burocracia técnica. Ele sempre se personificou por uma oligarquia patrimonialista, que, aproveitando de seu poder econômico, dominava o Estado e utilizava-o a seu favor, criando conchavos para seus protegidos e burocracias tacanhas para quem verdadeiramente produz. Sendo assim, nossos problemas sempre se originaram de oligarquias privadas que dominavam o aparato público. O Leviatã absolutista, a qual os países liberais temiam na figura do Estado, no Brasil se fazia presente na tirania privada, na tirania dos coronéis, dos oligarcas, dos figurões regionais que até hoje se juntam a esquemas com o poder federal para dar governabilidade enquanto garantem seus interesses oligárquicos regionais. Percebam que nessa perspectiva, ter um monarca, um poder moderador, não faz diferença, pois a composição do poder executivo e legislativo ainda seria oriunda de processos eleitorais tocados sobre a égide do poder dessas oligarquias regionais. Ao fim, o imperador, o monarca, teria que lidar com as pressões do poder político dessas oligarquias. Se nosso problema reside em nossas elites decadentes, que pensam estritamente em seus interesses privados imediatos, o parlamentarismo, na verdade, seria a forma mais eficaz de estabelecer um governo totalmente dominado por eles. Empoderar o legislativo é dar mais poder aos entes federativos. Isso é, justamente onde essas oligarquias são mais fortes, conseguem exercer ainda mais as suas influências para continuar no poder. O parlamentarismo tiraria ainda mais os freios desse centrão fisiológico. No parlamentarismo monárquico, os Sarneys, os Calheiros, os Cardosos e os Collors, todas estas velhas famílias incrustadas no poder, teriam o governo totalmente em suas mãos. Eles seriam os novos primeiros ministros. Sequer seria necessário qualquer contato com o povo. Não precisariam sequer fazer campanhas ao poder executivo tal como é hoje. O imperador seria um mero refém dessas oligarquias, que de fato comporiam o poder legislativo e executivo. E pior,
todas as mazelas da politicagem dessas famílias recairia sob a reputação da coroa, pois o povo não acompanharia a vida parlamentar, tal como é hoje. Eles apenas veriam a esfinge de um imperador que, vendo o desgoverno a qual se estabeleceria debaixo de seu nariz, não faria nada, pois seu poder seria meramente reativo. A ele recairia todas as culpas. O monarca seria como uma espécie de bode expiatório, que seria reconhecido pelo povo como culpado pelos esquemas escusos de agentes privados, representantes de oligarquias regionais, que teriam, como já dito, um peso muito maior no regime parlamentarista. Eu sei que você já está pensando, mas o imperador tem a possibilidade de dissolver a Câmara, de afastar as pessoas do poder público e parari e parará. O sonho dourado de um César que imperaria sobre a política partidária, que estaria acima de interesses mesquinhos, seria rapidamente engolido pela política tal como ela é. Ninguém tem poder porque a Constituição diz, ou porque há uma fórmula ideal de política. Se tem poder quem dispõe dos meios práticos da força. E no regime das aparências, onde tudo é artificial e fraudulento, isso é, na democracia liberal federativa, o que vale é o simulacro de representação. Fingir que o federalismo e o parlamento representam o povo, enquanto na verdade o regime só preza pelo poder econômico. E o fato de oligarquias criarem currais eleitorais pela força faz parecer, no mundo da institucionalidade, no Brasil legal, que há uma democracia de fato. Ou seja, a ação do imperador do quarto poder poderia ser facilmente divulgada na imprensa e nos meios de comunicação como tirania, absolutismo, despotismo, o imperador contra a democracia. Então, mesmo ele tentando acertar, ele também seria escrutinado. Como eu disse, política não é o mundo ideal. Não é porque a Constituição diz que você consegue exercer poder. É necessária estrutura. Um monarca isolado que se levantasse contra todo o poder político do país teria condição de continuar a sua dinastia? A democracia liberal é desenhada para favorecer artificialmente tais elites decadentes, que não representam ninguém, apenas se aproveitam de sua posição concentradora na sociedade para continuar a parasitá-la. Na democracia liberal, os efeitos retóricos são muito mais relevantes e importantes do que a realidade prática. Para ganhar uma eleição para presidente, o candidato tem que negociar muitos acordos e conchavos. É um ministério para um, uma secretaria para outro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. No final, um candidato eleito e um governo todo loteado. No presidencialismo é assim. Tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. Parlamentarismo já. Apresentando todas essas críticas, não é como se o presidencialismo funcionasse, uma vez que a mola central é a mesma, a democracia liberal, o regime das mentiras das aparências. Dito isso, fica claro que a monarquia parlamentar é uma reforma incompleta. É quase como coroar uma república. Tudo continua igual, só que tem um verniz de monarquismo. Sendo assim, falta profundidade nas mudanças em que se apregoa no discurso monarquista. O Brasil precisa forjar o seu Estado Nacional, conseguir fortalecer um Estado composto pelas reais forças produtivas da nação, com o fim de pôr um fim definitivo ao latifúndio e ao parasitismo. A única forma viável de estabelecer um projeto desse seria através de um rompimento com a representação liberal, que é a grande fiadora de toda essa estrutura artificial. É justamente o discurso do sufrágio universal e da representação pulverizada, atomizada, o individualismo extremo, que possibilita o poder dessas oligarquias e a manutenção retórica desse regime que não funciona. Seria necessário substituir a representação liberal pela representação por ofício,
tirando a influência do poder econômico privado da vida pública e direcionando os arranjos sociais em torno da produção. Ao acabar com o partidarismo e o dinheirismo que dividem e corrompem a nação, a representação giraria em torno do trabalho. As disposições da organização social e econômica se voltariam aos elementos reais, efetivamente ligados à realidade nacional. Daí a emergência de um modelo cooperativo, visando amortecer os conflitos de classe, isso é, entre os empregados e empregadores, sem abolir os direitos naturais. O cooperativismo, os trabalhadores tomando parte nos seus ambientes de trabalho, ao mesmo tempo que pacifica os conflitos sociais, há um incentivo para a distribuição de renda por meios orgânicos, sem ferir os direitos naturais e sem incentivar a vadiagem. Concomitantemente a isso, a organização corporativa de um Estado resultaria em sua subdivisão de acordo com os ramos da produção, que emergiriam das unidades de produção municipais até seu maior grau na União, respeitando o princípio de subsidiariedade, sendo o ponto mais alto desse processo representado por um ministério daquele setor produtivo. E esse é o ponto-chave. A cabeça de todo um arranjo, de todo um tronco da sociedade, deve ser organizado por um líder. Enquanto a questão administrativa é tocada pelas corporações de ofício, a questão política tende naturalmente a um César, que guia a nação segundo seus interesses geopolíticos oriundos de nosso processo histórico e cultural. Só para que fique mais claro, caso você tenha dúvidas sobre o funcionamento do regime corporativista, aqui no canal nós temos uma aula completa sobre o tema, sobre como ele se originou e como ele pode se efetivar na prática nos dias de hoje. Recomendo que vocês assistam lá para esclarecer dúvidas que possivelmente possam ter surgido nesse momento do vídeo. Se política diz respeito a objetivos gerais de orientação civilizatória e não de gestão administrativa, a representação popular se efetivaria onde de fato é necessária, na administração, que é onde afeta o dia a dia das localidades, que seria composta de forma corporativa. Aí há, então, a separação do poder administrativo e político. O político, que diz respeito a um patamar mais elevado, identificado com a alma viva do país, ou seja, os objetivos estratégicos permanentes e as vocações espirituais e culturais da nação, quanto ente vivo. Nada mais condizente para a representação política do que uma figura aristocrática, que representasse o espírito nacional através de uma educação adequada à representação da nação. Alguém criado desde o berço com o peso da responsabilidade de estar à altura da pátria. Apenas um modelo monárquico poderia produzir uma classe pública desse tipo. Sendo assim, o que nós observamos é que, em um modelo corporativista monárquico, haveria tanto a parcela de representação popular através das corporações de ofício na administração pública, enquanto a política seria gestada por uma aristocracia intimamente ligado com o ser brasileiro, com os símbolos e valores que nos tipificam singularmente. A ponte de diálogo entre poder administrativo e poder político está na organização do regime corporativo através dos ministérios, que são a sua última escala no princípio de subsidiariedade. Por sua vez, os ministros cercam e são escolhidos pelo César, pelo monarca, pelo imperador, que é preparado para representar a nação dignamente. Sendo assim, é um modelo que preza pela técnica, pela produção real do país, ou seja, um modelo produtivista, desenvolvimentista, ao mesmo passo que não nega a representação política, abrindo a administração mediante ao critério do trabalho, resguardando também um nível através de uma aristocracia representada no César, que ao mesmo tempo também é o grande líder da nação. Em alguma medida, ele também representa uma forma de democracia. É o compasso adequado
entre as necessidades técnicas de um Estado, as necessidades civilizatórias de um Estado e as necessidades de representação da população. Há um grande equilíbrio harmônico nesse regime. Um cesarismo monárquico corporativista seria a síntese do processo civilizatório brasileiro. Seria a conciliação do Estado técnico e impessoal, mas não o ente amoral desligado da população. Seria técnico no que tange sua administração, que seria composta pelas classes empresariais e trabalhadoras ligadas diretamente à produção, e impessoal no sentido de não estar o Estado subordinado aos interesses de parcelas, de partidos, de pequenos grupos, mas estaria sim à disposição do desenvolvimento do todo, da nação em seu conjunto. Mas este conceito de impessoalidade não teria ligação com indiferentismo, com secularismo ou uma máquina fria indiferente à nação. Ela teria em seu representante maior, o seu representante político, justamente os valores culturais que tipificam singularmente o Brasil como pátria, personificada em seu credo, cultura e mentalidade. Como apontado, o problema não é em si o modelo monárquico ou presidencialista, mas o regime liberal por excelência. A reforma necessária para a resolução dos problemas nacionais são mais profundos do que ter um presidente ou um monarca. A estrutura como um todo deve ser alterada. O modelo de representação, as elites que compõem o Estado, todo o sistema deve ser reformado para substituir o parasitismo patrimonialista individualista pela noção produtivista civilizatória. O Estado como as instituições materiais da nação. Tais instituições materiais representadas no Estado devem se voltar à prosperidade geral e à preservação desta alma cívica. Dia 21 de abril, você vai votar num plebiscito para escolher a forma de governo que você quer para o Brasil. Ganhando o presidencialismo, você continua votando direto para escolher quem manda no país. Parabéns, Zé! Se você é monarquista ou flerta com esse pensamento, não se prenda à teologia liberal, à obrigatoriedade dos chavões iluministas. Uma monarquia deve ser uma monarquia de fato, onde o rei reina e governa, imbuído de um espírito religioso e civilizatório. A fórmula enlatada das monarquias europeias e seculares não só não são uma solução para o caso brasileiro, como potencializam os males que afligem a sociedade. O Brasil é o Quinto Império, mas devemos se focar mais nas estruturas e menos nas aparências. Apenas através da busca pelo bem comum e do combate dos vícios usurários e parasitistas que então poderemos solucionar os problemas nacionais. Monarquia? Não só se eu for o rei, porque é justamente esta mentalidade que nos levou até aqui. Oligarquias que acreditavam ter o rei na barriga, governavam para si, para os seus próprios bolsos. A realidade é monarquia só se for corporativa e nacional. Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você deixe um gostei, se inscreva no canal e deixe um comentário para engajar. Se você quiser mais conteúdos como este aqui, tem o clube de membros do canal e é uma forma de nos ajudar. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo live, até mais.